Hoje eu tenho o prazer enorme de receber uma pessoa que eu sou muito grata, que toda vez que eu me encontro com você, Beth Furtado, é sempre um prazer enorme e eu aprendo demais. Hoje você vem ao Tabasco On para falar de um tema muito inspirador, que é o espírito do tempo, né? Em alemão, como é que é a pronúncia? Zeitgeist. Isso, muito bem. Eu nem me atrevo, né? Nem me atrevo. A Beth é varejo, é marca, gente, é inovação. Quem não conhece a Beth, por acaso, é muito difícil não conhecer a Beth Furtado no nosso meio. Mas quem não conhece, vai lá no LinkedIn dela, que vocês vão saber quem é esta mulher. Beth, o que é o espírito do tempo e o que isso tem a ver com a nossa realidade, com o nosso ecossistema que fala de varejo, que fala de marca, que fala de tecnologia, de inovação, enfim. Ô Simone, primeiro, muito obrigada pelo convite. A admiração é mútua. E quem não conhece a Simone também vá no LinkedIn dela, merece conhecer, porque é uma profissional que desde que a gente teve o primeiro contato, teve um link, né, Simone? Uma admiração. Simone construiu a história de muitas pessoas aqui, dentre elas uma que a gente admira muito, que é a Hebe Camargo, né, Simone? É verdade, dirigi a Hebe durante 4 anos, foi uma experiência e tanto. Logo depois da Hebe, eu encarei a Tabasco, né? Então a Tabasco tem 17 anos. Então, tem história, né? Eu vou fazer 30 anos de profissão, não é demais? Isso. O espírito do tempo, essa palavra tão bonita, né? E ela reflete algo que nós precisamos entender melhor, todos nós. É um convite a todos nós que acompanhemos o que acontece na nossa época, no nosso tempo. Então, a palavra, ela significa isso, o espírito do tempo é o conjunto dos elementos sociais, culturais, ambientais de uma determinada época. E vou dar alguns exemplos que eu acho que as coisas ficam um pouco mais claras. Nos anos 80, quando você olha a comunicação, era uma comunicação assim perfeita. Né? Tudo era muito idealizado. Um belo exemplo é o comercial de margarina. Lembra do comercial? Ainda tem um pouquinho. Família feliz, né? Ainda tem um pouquinho, mas o comercial de margarina mostrava o quê? Aquela família tomando café da manhã, cantando, dançando, aquela mesa maravilhosa, né? Tudo perfeito. Café da manhã nas famílias não é assim, né? Algumas famílias já começam brigando, você já começa bravo, já tem gente implicando, né? As pessoas... Aquilo era os anos 80. As famílias mudaram, né? Então, assim, naquela época também a gente tinha aquelas as supermodelos, né? Lembra delas? Sim. Cindy Crawford, Linda Evangelista. As Angels. As Angels, elas eram realmente tidas como mulheres perfeitas, mas elas não eram mulheres perfeitas. Ali tinha um Photoshop incrível, né? Então, por mais que elas fossem sílfides, né? Magras, altas, a maioria loira, ali tinha uma época de comunicação que mostrava as mulheres, e aquele era o patamar, o parâmetro para todas as mulheres do planeta. Quando você traz para a realidade atual, o que você vê? Filmes sendo gravados em câmera de celular, né? Com imperfeição, com ruídos. Se você pegar alguns filmes da Adidas, você vai ver vários elementos assim, de imperfeição inerente à comunicação do espírito do tempo atual. Se você pegar a comunicação da indústria da beleza, daquelas supermodelos, nós vamos para hoje, para a beleza real de Dove, né, para as mulheres efetivamente... Com estrias, celulite, o que tudo era tirado no Photoshop, né? Mais magras, mais gordas, isso é a realidade. O espírito do tempo, ela é uma imposição, de certa forma, das transformações das pessoas que cobram das marcas e que cobram da sociedade, né? Beth, vendo você falar, me dá uma inquietação, que é o seguinte: nós falamos dessa história da cultura do corpo, das gerações novas, né? Dos negros, dos gays, enfim, isso veio à tona, não que não tivesse antes, mas isso veio com a mesma intensidade em todos os temas. E aí eu te pergunto,
como marca, como acompanhar essa rapidez? Simone, inclusão inegociável é um elemento do espírito dos tempos atual. Uhum. Isso não fazia parte do espírito dos tempos de 20 anos atrás. Efetivamente não fazia parte. Uhum. Nós tínhamos muita segregação. E hoje, tanto marcas quanto pessoas ainda resistem. Mas o fato é o seguinte, algumas empresas se especializaram em desenvolver mapeamentos. Isso teve uma época que teve grande adesão das empresas, depois isso foi incorporado de diferentes formas, mas o fato da indústria de moda, da indústria de beleza estar em profunda conexão com as pessoas, eles conseguem antecipar esse espírito do tempo, e algumas empresas mais corajosas ou mais lúcidas, elas assumem com força esse espírito do tempo. Um exemplo, a Natura. A Natura, o Boticário também tem tido movimentos que mostram essa audácia, essa coragem de assumir o espírito do tempo, inclusive assumindo os riscos e os danos que isso pode causar. Isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, num país hoje tão polarizado, né? Ou você é isso, ou você é aquilo, parece que é 8 ou 80 mesmo. Como uma marca se posiciona dessa maneira, tem um bônus e tem um ônus, né? Exatamente, e esse é um dos princípios do posicionamento. Você tem que fazer escolhas que, de fato, reflitam os seus valores, os seus princípios fundamentais, até porque esse tipo de posicionamento é mais atemporal do que qualquer outro tipo de abordagem, mas existe um ônus. Quando a Natura, o ano passado, colocou o Tami como o modelo, né, o profissional que refletiu o pai no Dia dos Pais, e esse ano o marido do Paulo Gustavo, né, que faleceu esse ano, veja, no caso do Tami, não sei se você lembra, teve muita repercussão na sociedade, muito questionamento. Já no caso do marido do Paulo Gustavo, menos. Foi um choque, até porque o Paulo Gustavo era muito amado, né? E houve talvez uma aceitação melhor que no caso do Tami. Mas, apesar da repercussão do Tami, a Natura continuou, seguiu em frente e colocou novamente dentro da mesma proposta, entendendo que inclusão inegociável faz parte dos valores dela e ela refletindo o espírito do tempo de que é isso, né? Nós temos esse elemento na realidade e existe um preço. O Magazine Luiza foi uma outra empresa que assumiu também essa perspectiva de inclusão inegociável, adotando causa feminina, né? E hoje é uma empresa que tem tudo a ver com a estruturação... Batalha, conversa sobre abuso. Mulheres do Brasil, tem na liderança da própria Luiza Helena, da mesma forma que quando ela colocou um programa de trainees exclusivamente para pretos. Também foi uma atitude, uma escolha que a empresa bancou. Houve reação também a essa... entendendo que sim, faz parte do espírito do tempo a inclusão inegociável. Existe ônus. E esse ônus são sempre as empresas que assumem a liderança de uma transformação de uma época, né? E é claro que é um movimento calculado, Simone, porque as empresas entendem que elas têm mais ganhos do que perdas, senão elas não seriam suicidas, né? E como é que faz, né, a marca que ficou no ontem? Ela não está nesse espírito do tempo atual, ela nem projeta, se ela não está no atual, ela nem projeta esse futuro ou amanhã, né? Porque o que é hoje pode não ser amanhã. Então, como é que ela dá ela traciona de novo, né? Porque a impressão que a gente tem, e não é só uma impressão, a física quântica traz isso um pouco, que o tempo hoje, ele é muito rápido, né, Beth? O tempo que a gente tinha lá na Margarina Doriana é diferente do tempo atual. Sim. Ele é mais rápido, ele é mais preciso, ele é mais ágil. Parece que o dia não tem 24 horas. Então, como faz essa marca tracionar? De fato, faz parte do espírito do tempo a agilidade. Nós já temos tecnologia para que a gente tenha mais velocidade como pessoa física e como pessoa jurídica. Mas nós não fazemos uso porque ainda não temos a 5G.
efetivamente para que a gente possa, como você colocou, tracionar como pessoas físicas e jurídicas. Você pode fazer um mapeamento de preços de passagem aérea para Curitiba por comando de voz. Isso vai ser muito mais rápido do que você entrar no site, de você vai lá, colocar, etc e tal. A tecnologia já existe, já está disponível, nós não estamos utilizando. Isso aqui é uma metáfora para dizer o seguinte, as empresas já têm à disposição delas elementos suficientes para que elas possam acompanhar um pouco mais esse espírito dos tempos e para que elas consigam ter mais velocidade. E, em alguns casos, elas não estão fazendo uso porque podem estar resistindo a algumas transformações e mudanças, mas uma coisa, talvez a gente esteja ainda na etapa da consciência, sabe? É preciso que as empresas entendam que quem já está lá na frente são as pessoas. As empresas é que tem que ir até lá, porque as pessoas já estão. Essa transformação, essa mudança, ela vem como um tsunami, não é possível segurar. Não, sabe, não sei se você lembra quando entrou a época do compartilhamento, que faz parte do espírito dos tempos atuais, que a gente não precisa ter um apartamento, a gente não precisa ter um carro, a gente pode usufruir, né? Existem diversos negócios que, se você quiser morar um mês na Vila Madalena e não ter móveis, e depois você vai um mês para Paulista. Roupa, né? A gente entrevistou no Anjo Investidor, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com uma startup que você não precisa ter roupa, né? Você paga um X por mês e recebe na sua casa e devolve. No outro mês são outras roupas. Exatamente. Assim. Você lembra como foi a resistência de alguns setores e alguns segmentos quando começou esse momento do compartilhamento? Por exemplo, o Uber. Lembra da resistência ao Uber, passeatas? Eu me lembro de chegar em Salvador e você, para pegar o Uber em Salvador, você tinha que ir até o shopping, porque se você pegasse ali no aeroporto, dava problema. Então, você tinha que pegar um táxi até o shopping, que fica nas proximidades, e dali pegar um Uber. Essa resistência inicial, ela vai sendo absorvida, porque não tem como segurar, as pessoas já estão lá na frente. Então, as empresas que hoje não têm conexão, elas primeiro precisam estabelecer conexão com a sua época. E uma das formas dela fazer é que a sua equipe reflita a sua época. Então, por exemplo, tem mulheres na sua liderança, né? Nos primeiros cargos de diretoria, de gerência? Não tem? Tem que colocar, porque este é um dos elementos do espírito do tempo, inclusão inegociável, um outro olhar. Então, eu estaria correta em dizer que uma empresa que hoje não olha, não foca nisso que você está falando, do espírito do tempo, ela estaria hoje fazendo uma gestão de crise? Porque uma coisa importante sobre a crise é que ela sempre vai acontecer, e cada vez mais. Quanto mais velozes nós formos, e ainda sem utilizar tanto a internet das coisas, a inteligência artificial, à medida que a gente utilize mais, talvez algumas crises possam ser diminuídas. Mas enquanto nós tivermos tanta participação do ser humano, crises irão ocorrer, como aquele caso do Pets, em que a Luísa Mel invadiu um criadouro de animais, identificou algumas marcas que faziam compra de filhotes desse criadouro em condições adversas para os animais, e a Pets veio a público muito rapidamente. Isso é um detalhe, é outro fator do espírito do tempo, não é em 24 horas, entendeu? Quiçá não é nem em 2 horas. Né? Você tem que vir a público, porque é velocidade, nós estamos numa outra voltagem. E ela veio a público, assumiu, foi transparente, transparência radical é outro elemento do espírito dos tempos. Não adianta, não coloca debaixo do tapete. Essa época não tem como colocar debaixo do tapete. Não deixa para amanhã, Não deixa para amanhã, você tem que entender o seguinte, assuma o erro. Tome uma atitude. Se você hoje tivesse que dar um conselho, qual conselho que você daria para as marcas? Assim, objetivamente, eu monto uma estrutura exclusiva de uma equipe multidisciplinar que discuta essas polaridades, esses assuntos polêmicos, esses assuntos que a própria sociedade, graças a Deus, está trazendo à tona, né? Eu faço um conteúdo mais, agora puxando até a brasa para o nosso assado aqui, né, de Tabasco, que é uma provedora de conteúdo, fazendo um conteúdo focado
para esse tipo de problema, trabalhando com esta dor, qual seria o teu foco se tu pegasse uma empresa hoje gerando crises? Ao invés, né, de antecipando. Sim. Olha, Simone, eu iria de fato na estruturação das pessoas, né? Eu trabalharia efetivamente, chamaria a área de talentos e vamos olhar para as nossas pessoas e vamos entender se nós temos, primeiro, né, dentro de casa, essa diversidade que reflete a sociedade, porque se você estiver dentro de casa, o teu grupo vai trazer para você. Né? O teu grupo vai trazer para você, você empresa, as transformações da sua época e o que precisa ser visto. Esse é um ponto. Então, em primeiro momento, seria essa organização e estruturação. Um segundo ponto seria dar voz para essa diversidade. A transformação de uma época não tem como segurar. É como a empresa vai se adaptar. Então, ela tem que dar voz a esses grupos para que ela consiga entender e ver, né? E consiga, de fato, antecipar essas questões. O que eu percebo também ao lidar com muitas empresas é que as empresas não dão voz, né? Elas efetivamente não dão voz a esses diferentes grupos dentro da organização. Elas querem um espelho, né? Elas querem olhar e ver aquela realidade que ela constrói. Então, assim, se a empresa não encara frente a frente, né, a realidade que esses grupos trazem, eu percebo muitas empresas que os profissionais levam as diferentes perspectivas e não são ouvidos. Então, esse trabalho, ele mais do que pela área de marketing, ele passa pela área de talentos, sabe? Ele passa pela modificação estrutural da empresa, porque o que é empresa se não as pessoas, entendeu? Eu já vi muitas vezes empresas desenvolvendo processos complexos, etc. e tal, a pessoa vai embora, vai tudo junto. Está lá desenhado, está num computador, mas era uma pessoa que executava. Então, se começa acompanhando a sua época por meio das pessoas com as quais você estrutura. Eu preciso mudar, eu entendo isso, quero transformar, trabalho, busco esses talentos todos, mas eu tenho tempo. O meu tempo é curto, porque a gente já sabe que a coisa vai andando, porque o que eu estiver discutindo hoje pode não ser amanhã. E aí, como que eu lido com o nível de ansiedade dessa empresa? Pense que até 2019, mais da metade das 300 maiores empresas varejistas não tinham e-commerce. Não tinham e-commerce em 2019. Passaram a ter em 2020 e lançados em 2 meses. Né? Claro. Porque não tinha o que, a água chegou no pescoço, tinha que reagir. E agora as empresas perceberam que essa velocidade que veio do ano passado para esse, veio para ficar. E para que a gente não viva dessa forma angustiante, nós temos que usar mais tecnologia. Eu tenho que usar comando de voz, né? E aí, Siri, e aí, Alexa, né? Para que você consiga ser mais rápido e, ao mesmo tempo, ter uma vida mais amena. Isso, inclusive, é a Sociedade 5.0, que é um conceito proposto pelo Japão. Interessante, né? A Sociedade 5.0 é um conceito proposto pelo Japão e que traz a tecnologia para tornar a vida humana simples, fácil, mais tranquila. Não é mais tecnologia. O 5.0 não é mais tecnologia. O 5.0 é uma vida mais humanizada. E o Philip Kotler, que também está sempre à frente do tempo, né? Esse é outro que entende o espírito do tempo sempre. Ele lançou esse livro esse ano, né? O Marketing 5.0, mostrando isso, que é a tecnologia para a humanização. Então, a gente tem todas essas transformações aí, mostrando que as pessoas querem mais humanização, mas também a tecnologia pode vir a favor desse contexto, né? Ela não é demais, gente? Ela bota a gente para estudar. Não é mole, não. Beth, É temas que eu adoro. Eu encho a minha boca de orgulho agora, né, vestindo a camisa da Tabasco, porque Beth Furtado, para quem ainda não conhece, eu vou dizer, hein? Vai lá no LinkedIn, saiba mais sobre ela, porque sabe muito, muito sobre varejo. A Beth faz parte agora, é uma advisor
da Tabasco dentro de uma unidade de negócio chamada Mint. A Mint chegou e a Mint, para quem... Nós vamos falar mais sobre a Mint aqui nas nossas redes sociais, mas quem está curioso já pode ir lá também, ó, mintshop.com.br, tá? Vai lá, confere, tá tudo escritinho que a gente vai aprontar aí nos próximos meses. Beth, você diria que a Mint é um foco dos novos tempos? Totalmente. Tá no espírito do tempo? Totalmente, espírito do tempo, em tempo real, né? Ou aqui ou agora, ao vivo. É totalmente o espírito do tempo. É uma empresa que realmente está em consonância com a sua época. Totalmente. Muito orgulho de fazer parte desse projeto, Simone. E a gente que morre de orgulho. Beth. Obrigada, Simone. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Adoro conversar com você. Eu também. Você sempre traz insights muito interessantes para todos nós que vivemos isso todos os dias, né? A gente que trabalha, eu trabalho com varejo há 17 anos. Meu sócio há muito mais do que isso. A gente está muito ligado e muito atento a tudo isso, o que faz a gente também ter velocidade. E ficar nessa ansiedade toda. Então, eu, de verdade, muito obrigada mesmo. É sempre um grande prazer e eu aprendo demais com você. Para mim também. Viu? Obrigada, Simone. Obrigada.